Oi, eu sou o Barude. Então, hoje a gente vai falar sobre um dos meus animes favoritos, um dos que mais marcou a minha adolescência e que tem a ver com um tema que é importantíssimo para você, principalmente que está no primeiro ano, também que está no terceiro ou no pré-vestibular, que é o tema de Japão. A gente vai falar hoje sobre o anime Samurai X, né, o Rurouni Kenshin, né, e sobre a Era Meiji, que é o período histórico ao qual esse anime foi criado. Na verdade, o mangá foi criado e depois o anime. Então, a ideia desse vídeo é a gente conseguir fazer um paralelo entre vários dos elementos que giram em torno do anime e de que forma que isso acabou influenciando a Era Meiji. Ou seja, esse vídeo vai ser importante tanto para você que quer ver um pouco mais ou entender um pouco mais da linha histórica do Samurai X, né, da história do Kenshin Himura, né, do Batusai, e saber um pouquinho mais sobre a Era Meiji em si, né? Então, para isso, a gente precisa criar alguns contextos, tá? O primeiro deles é o seguinte: a Era Meiji ela é uma era que é datada de 1867 até 1912. E pelo fato de ser uma era que é localizada aí nessa segunda metade do século XIX, até pegar o iniciozinho da primeira metade, na década de 10 do século XX, a gente está falando de um período histórico marcado por um processo chamado de imperialismo no mundo, tudo bem? Isso quer dizer que os países da Europa, e os Estados Unidos eram países, na Europa Ocidental no caso, e Estados Unidos, foram países que de alguma forma tentaram buscar criar novas colônias ao longo do mundo ou influenciar politicamente, economicamente outras nações. Isso quer dizer que passou a existir, principalmente na África, na Ásia e na Oceania, novas colônias. Um processo que a gente chama de neocolonialismo. Aqui na América Latina aconteceu uma coisa interessante. Por quê? Os Estados Unidos, lá no século XIX, tinham criado uma doutrina chamada de doutrina Monroe, tudo bem? Cujo lema era América para os americanos. E aí, nesse slogan do América para os americanos, eles acabaram influenciando bastante a economia e a política da América Latina, incluindo o Brasil. Eles acabaram sendo os primeiros parceiros comerciais nesse processo pós-independência dos países e tal. E isso acabou mostrando que os Estados Unidos exercia de alguma forma um poder imperialista sobre países daqui das Américas. No entanto, a Europa acabou perdendo espaço. Porque se os países daqui ficam independentes, quer dizer então que eles perderam o espaço comercial de domínio do Pacto Colonial. Isso acabou fazendo com que a própria Europa, a partir da Conferência de Berlim, criasse novas estratégias para dominar outros povos, como por exemplo os povos africanos, né, a partir da própria Conferência de Berlim, depois os povos asiáticos e a Oceania. Isso quer dizer que principalmente Inglaterra e França passaram a disputar o planeta, passaram a disputar esses continentes como novas colônias para conseguir as matérias-primas para o seu processo industrial. Os Estados Unidos não apenas influenciou a América Latina, ele também acabou influenciando bastante outros países de outros continentes, como é o caso na Oceania das Filipinas, como é o caso do Havaí, né, que acabou virando parte deles, e também no próprio Japão. Né? Passou a existir no Japão uma iniciativa lá no século XIX, ainda na era Tokugawa, né? A gente estava num período no Japão chamado de Shogunato, que é algo equivalente, tá? Você pode forçar isso um pouquinho, equivalente ao período feudal europeu, tudo bem? Então, nesse período dos shogunatos, um período onde o poder político era descentralizado, mesmo que o imperador fosse uma figura próxima a Deus, segundo o shintoísmo, né, a religião clássica japonesa, então, o shinto-budismo, no caso, a gente vai passar a ter uma outra característica, a de que essa influência da força naval estadunidense sobre o Japão vai acabar promovendo uma política de abertura dos portos, que a gente chama de Open Doors, lembrando que a gente está falando dos Estados Unidos. E aí, graças a essa iniciativa de ocidentalização, de abertura dos portos, de forçar esse processo de remodelação do Japão, acabou existindo uma força perigosíssima surgindo no meio dessa era Tokugawa. Uma corrente que gostaria de criar uma unificação, né, que lutou para uma unificação japonesa a partir de um poder central do imperador e eliminar a ideia dos shogunatos. E por outro lado, a manutenção do sistema shogunal, a manutenção dos shogunatos e a era Tokugawa sendo o símbolo desse poder feudal. O negócio é que dentro desse processo, dentro dessa lógica que existe por trás do Samurai X, surgiram inúmeros conflitos. Para tentar fazer o quê? Para tentar fazer com que o sistema acabasse, com que o sistema do shogunato acabasse.
Dentre eles, a gente pode colocar alguns, como por exemplo, os conflitos que deram origem à ideia do Samurai X, né? Então, a história do Samurai X conta a vida de Kenshin Himura, na verdade a parte adulta da vida dele, e mostrando que ele era um Ronin, né? Ele era uma espécie de andarilho, um ex-samurai, que acabou virando um andarilho, ele virou um cara livre, né? E pelo fato de ele não responder a nenhuma casa shogunal, de não responder a nenhuma família japonesa, ele acabou tentando trilhar um caminho de paz. E um dos exemplos disso, um dos elementos disso, é o fato de que ele fez um juramento de que não mais mataria, né? O Japão já estava passando pela era Meiji, né? A história do Samurai X gira mais ou menos em torno de, a partir de 1878, tá? Ou seja, a era Meiji é de 67, então já passou algum tempo desde essas guerras, e aí o Kenshin, ele passa a tentar viver uma vida mundana, né? Uma vida normal e tal, de paz, sem guerra e tal. E um dos exemplos disso é ele pegar a espada dele, a katana dele, e colocar a lâmina invertida. Isso quer dizer que, no caso dele, quando ele ataca alguém, é como se ele estivesse atacando com uma lâmina cega. Então ele não mata a pessoa, ele apaga a pessoa, faz ela desmaiar e tal, né? Claro que vão existir conflitos que a coisa vai ser um pouquinho além disso, mas a ideia é que ele não mate ninguém. E o pior, ele acaba voltando a lâmina, a parte afiada do gume, para ele. Isso quer dizer que a arma acaba sendo mais perigosa para ele do que para o cara que está desafiando. Só que esse personagem, né, o Kenshin, ele é extremamente poderoso. Ele é um lutador memorável, ele foi marcado na história e tudo mais. Ele é inclusive inspirado em um samurai, né, real, que ficou famoso por ter cortado um maluco praticamente ao meio durante uma dessas batalhas entre quem gostaria, quem queria que mantivesse a ideia do shogunato e quem queria um Japão imperial e ocidentalizado, nesse caso, transformado para um Japão unificado. Isso quer dizer que o Kenshin, ele acaba se transformando num símbolo, né? A história dele é o símbolo dessa transição de um Japão que mantém os elementos vinculados aos samurais, aos shoguns e tudo mais, e um Japão se industrializando, modernizando. Você consegue ver isso ao longo da história do anime. É uma história longa. Então, com isso, você consegue reparar que ao longo dos anos de vida dele, se não me falha a memória, dos 28 aos 33 anos de vida dele, ele vai vendo um Japão ficando cada vez mais moderno. As construções passam a ter cada vez mais características ocidentais. A polícia japonesa já usa vestes ocidentais. E aí, eu acho legal a gente criar um paralelo a isso. Só para você ter ideia, quando começa a história do Samurai X no anime, já é um ano após as histórias que giram em torno do aquele filme do Tom Cruise, O Último Samurai, que é de 77. Né? Só pra você ter ideia, quando o Tom Cruise faz O Último Samurai, né, que batalha contra o governo e tudo mais, papapá, então, ele é o cara que tá querendo a manutenção do shogunato. Ou seja, se a gente criasse uma realidade paralela, o Samurai X, né, o Kenshin, estaria do lado do campo de batalha oposto ao Tom Cruise, sacou? O que é muito louco, né, cara? A gente conseguir imaginar que poderia ter existido uma batalha épica entre um americano que finge ser samurai e um samurai que ficou famoso no Ocidente justamente por querer essa ocidentalização. Mas, de alguma forma, o que é interessante a gente imaginar é que, ao longo de todo esse processo, o Japão não apenas vai modernizando e vai reformulando o seu pensamento econômico, mas ele também vai criando uma nova estrutura. Antes, quando eu tinha as casas shogunais, agora eu passo a ter casas que são como conglomerados industriais. É o que a gente chama de zaibatsu. Tudo bem? Então, os zaibatsu são as famílias que antes eram famílias shogunais, famílias tradicionais, poderosas, ricas, japonesas, e que agora passaram a ter a admissão de poder industrial dentro de companhias ferroviárias, de transportes, de infraestrutura, de novas redes de produtos comerciais, sendo que uma das famílias mais famosas, melhor, duas, só para a gente poder ter um link melhor, são a família Mitsubishi, que você já deve ter ouvido falar, e a família Mitsui. Só para você ter ideia, a família Mitsubishi é extremamente poderosa no Japão. E o que é maneiro você conseguir entender, que uma das zaibatsus que existia na época e que já teve inclusive poder imperial era uma família chamada de Honda, né? Honda, tipo da moto e tal. Só para você ter ideia, essas famílias são muito famosas até hoje. Por quê? Porque elas detêm um poder capital, cara, bizarro, inimaginável. O negócio é você conseguir entender que além disso tudo, o Kenshin, né, a história do Samurai X, era apenas a história de um ex-guerreiro dentro de um macroverso, né, dentro de uma lógica de poder que existia dentro do Japão, onde ele era apenas uma figura que estava tendendo ao obsoleto, estava tendendo à obsolescência.
O que é legal também é você conseguir compreender que a história dele também traça a necessidade que o Japão passou a ter de tentar resgatar, no meio de toda aquela onda de ocidentalização, um novo modo de vida, um novo estilo de vida. E eu acho legal a gente conseguir entender um pouco sobre a futura esposa, é um spoiler forte, a futura esposa do Kenshin. Lembrando que eu estou falando de um anime dos anos 2000, então você tem que ver isso para poder entender como é que ela chega a ser a esposa dele, que é a Kaoru Kamiya. Então, a Kaoru, cara, que aparece já no primeiro episódio, ela tem uma escola de artes marciais, onde o estilo dela é o Kamiya Kashin, né? E aí esse Kamiya Kashin significa espada para a vida. O que eu acho legal é você conseguir entender a representatividade do grupo dele, do grupo de amigos dele, ter uma espadachim que tenta resgatar os valores técnicos, os valores da filosofia Bushido japonesa, né? Do outro lado, ele tem como amigo uma criancinha, né, um menino que ele é um órfão de um ex-samurai, ou seja, a visão de que aquele Japão que existia antes agora é um Japão de um órfão, de um menino que tenta reaver uma nova vida num Japão novo, considerando o próprio Kenshin nisso. Né? E lembrando que ele tem outros amigos que tentam viver essa modernização. Ele tem uma amiga médica que tenta acoplar elementos ocidentais na medicina com elementos orientais na medicina. Ou seja, a gente está vendo um Japão em transição nesse período. Lembrando que o próprio Japão, quando atinge o ápice desse processo imperial, desse processo de ocidentalização industrial da era Meiji, ele começa uma iniciativa também imperialista. Agora sobre territórios como a Manchúria, como a Rússia, como a Coreia, como alguns paísezinhos da Oceania, as Filipinas, no final das contas, acabam entrando no meio desse processo. Ou seja, o Japão ele acaba se transformando em um monstro ocidental, né? Ele acaba se transformando em um grande poder geopolítico, justamente pelo fato de, para alavancar toda aquela industrialização japonesa, para alavancar esse processo de reformulação da educação, da infraestrutura, dos setores industriais e produtivos, era necessário um capital, e um capital de matéria-prima que o Japão não tinha. Então, para isso, ele usa as estratégias ocidentais a favor dele, o domínio de novos territórios e, o pior de tudo, a ideia de que eles são um povo superior, um povo supremacista. Lembrando que anos depois isso vai acabar influenciando outras ideologias dentro do Japão, vai acabar influenciando a proximidade do Japão à Alemanha nazista e tudo mais, mas dentro da ótica desse vídeo, dentro da ótica do Samurai X, o que é maneira de você pegar é o seguinte, que o Japão que vive esse período, que vive essa transformação, é um Japão se modernizando. É um Japão que está buscando um novo parâmetro industrial. Um Japão que está vivendo em um mundo onde o Ocidente é fordista. Tudo bem? E ele está querendo também produzir em massa e ele precisa dominar recursos para produzir em massa. Então, não se esqueça de curtir, de compartilhar, de ativar o sininho aqui no Geobaradismo. E cara, além disso tudo, tenta imaginar de que tipo de forma ou que tipo de desenho a gente poderia traçar outros parâmetros históricos aqui para o Brasil, né? Tenta imaginar como que poderia ser a história, por exemplo, de um cruzado ou de um bandeirante. Tenta imaginar uma história banhada em sangue, como a história dos bandeirantes aqui no Brasil, e de que forma que, por exemplo, um indígena, se fosse um herói brasileiro, sendo um herói brasileiro, poderia sobreviver a essas transições de uma ocidentalização, de uma europeização dos nossos costumes. Então, é muito legal a gente conseguir criar um paralelo entre nativos brasileiros sofrendo esse processo de europeização e ver os japoneses passando pela mesma coisa. A questão é que nós não tivemos a cultura dos animes, nós não tivemos esses elementos, mas talvez aí, se você tiver um poder, a literatura interessante, você poderia criar uma história de um herói indígena brasileiro, né? Para conseguir entender de que forma que ele poderia, enfim, tratar essas transformações no nosso país, sob a ótica dele. Então fica aí a dica, fica aí a viagem e espero que você tenha curtido. Até o próximo.